Bom dia, pessoal. Eu sempre começo perguntando se a plateia está feliz, mas não preciso nem perguntar aqui, né? Porque dá para ver na expressão facial de cada um. A felicidade por estar nesse momento é tão importante aqui para os municípios paulistas, de maneira geral. Um Brasil forte depende de municípios fortes. Eu acho que partindo dessa premissa é que tudo que nós vamos debater aqui, discutir, né, tem que ser colocado de uma forma a que os municípios sejam, acima de tudo, integrados, e aqui eu já passo a fazer minhas reverências, né, ao Fred, presidente da APM, a APM e todos aqueles que a integram, pela grandeza deste evento. E agradeço, Fred, por ter escolhido São José do Rio Preto para ser a sede desse evento, dessa magnitude, né? Fico aqui bastante honrado por isso, orgulhoso por estar aqui à frente do nosso município. Agradecer aqui o Irineu, estamos em solo aqui de Cedral, e dizer, viu, que o Irineu aqui de forma muito gentil, né, nos deu essa deferência em fazer essa apresentação, e não vou colocar como algo, né, líquido e certo aquilo que a gente vai falar aqui, mas são algumas experiências que nós tivemos, e vejam que aqui a minha responsabilidade é muito grande, porque falo como um prefeito de apenas 1 ano de mandato. Todos sabem da minha história aqui. Eu integrei a Polícia Militar do Estado de São Paulo por 36 anos e meio, com muita honra, aprendi muito na minha instituição, e um dos pontos, né, que eu pensava em falar aqui para vocês é justamente a respeito de se fazer uma gestão, acima de tudo, além até dos objetivos eleitorais, vamos dizer assim, uma gestão que fosse técnica. E é dessa forma, e é a partir dessa premissa, que eu queria aqui fazer alguns apontamentos que talvez possa ser interessante para os demais prefeitos aqui que estão aqui presentes. Eu agradeço e cumprimento todos os prefeitos, em nome da Mirela, da nossa prefeita de Orindiúva, todas as prefeitas aqui presentes, eu como presidente também da região metropolitana de São José do Rio Preto. Aliás, a Mirella é a nossa secretária, né, da região metropolitana, então cumprimento todas as prefeitas, os prefeitos, já falei aqui em nome do Irineu, em nome de quem eu cumprimento aqui todos os demais prefeitos aqui presentes, os nossos vereadores, o Luciano Julião, né, esteve aqui no palco conosco, cumprimento os nossos queridos vereadores e vereadoras aqui presentes, os representantes dos nossos executivos aqui, de todo o interior, né, do estado de São Paulo. Nós temos aqui quase 100 representantes de municípios aqui presentes, portanto, se trata realmente de um evento grandioso. Cumprimento aqui o deputado Tamar Borges, que esteve aqui conosco, cumprimento todos os representantes aqui de consórcios também de municípios, enfim. É diante dessa integração que nós pretendemos fazer com que os municípios mais fortes possam fazer um estado mais forte, um país mais forte. Eu estava vindo para cá, né, e refletindo um pouco a respeito daquilo que a gente ia conversar com vocês, e realmente o que me veio, né, à mente são aquelas dificuldades que eu acredito que sejam dificuldades comuns a todos os gestores públicos municipais. Sem mais delongas, né, literalmente a gente mata um leão por dia ou alguns leões por dia. As dificuldades são dificuldades comuns, né, entre os prefeitos que estão aqui presentes, e é um pouco disso que eu pretendo passar para vocês a respeito da nossa experiência, que humildemente eu reputo como vitoriosa no município de Rio Preto, que de repente, né, aqueles cases que foram vitoriosos possam refletir também na administração de outros municípios e fazer com que juntos nós possamos superar algumas dificuldades, né? Temos uma plateia aqui bastante representativa, né? Temos aqui o Vignoli pelo Sebrae, temos aqui o Poder Judiciário, o Dr. Pelarim. Aliás, vou fazer um singelo comentário,
em relação ao Dr. Pelarin, da importância da integração, por exemplo, das instituições em prol de políticas públicas que sejam positivas para a população das nossas regiões, dos nossos municípios. O doutor Evandro Pelarin não é aquele juiz que fica apenas por trás ali dos livros, por trás das decisões jurisdicionais, é alguém que está à frente até do seu tempo, levando e auxiliando o poder público. Vou falar de um exemplo, porque é recente. O juiz Evandro Pelarin é juiz das execuções criminais em São José do Rio Preto. E agora, numa decisão recente, é algo que nós estendemos recentemente, no que se refere à zeladoria do município ser executada também por presos, por pessoas que estão cumprindo pena e, por que não, além de, logicamente, ter todo aquele respaldo jurídico que o preso ele naturalmente tem, doutor Pelarin, mas por que não ele não trabalhar e auxiliar na zeladoria da cidade, que eu acredito que seja um problema comum dos outros municípios, principalmente da nossa região, nesse momento aí de chuvas, onde não tem jeito. Há uma reclamação, uma grita, porque o mato cresce, e cresce todos os dias. Eu não sou biólogo aqui para falar disso, mas você corta o mato hoje, daqui uma semana já tem reclamação para que a gente faça lá a roçagem daquele local. Então é uma medida interessante que pode ser, inclusive, por que não, reproduzida por demais municípios. Então hoje, em Rio Preto, preso trabalha na zeladoria urbana. Uma iniciativa do doutor Pelarin. Vou falar de outra, doutor, a respeito das pessoas em situação de rua, por exemplo, que é um problema também comum a muitos municípios, Por conta de uma parceria do Poder Judiciário com o Poder Público Municipal, nós fazemos chamados POP Rua, JUD, que são ações integradas de diversos órgãos, de diversas forças vivas da comunidade que atuam para que a gente possa diminuir essa problemática das pessoas que vivem nas ruas. E temos conseguido muitos êxitos no município de Rio Preto com essa política pública em parceria com o Poder Judiciário. Nem iria falar disso, mas vendo aqui a presença do doutor Pelarin, é importante dizer que essas práticas elas podem ser, por que não, reproduzidas por outros municípios. Mas partindo para as minhas ideias aí que já estavam planejadas de ser faladas aqui, eu acho que um dos grandes problemas que são comuns a todos os municípios, logicamente, é a questão do financiamento das políticas públicas, da questão das contas públicas, do orçamento, que a gente sabe que sempre a gente precisaria de mais recursos para fazer tudo aquilo que a gente gostaria de fazer no nosso município. E foi dessa forma, pessoal, que nós assumimos, no dia 1º de janeiro do ano passado, logicamente, vendo como que estava a nossa casa, o que nós tínhamos em termos de recursos e tudo aquilo que nós pretendíamos fazer em termos de políticas públicas. E a partir daí eu acho que nós já temos algo em comum. Eu duvido que nós tenhamos um município que tenha suas contas da forma que nós gostaríamos. O recurso sempre falta. Por isso que a gente busca políticas aí no sentido de que a gente possa ter mais recursos para executar. E quem executa, naturalmente, são os municípios. Nós sabemos disso. Vejam que em Rio Preto, por conta da política que historicamente foi adotada, eu inicio logo no dia 1º de janeiro, com déficit orçamentário, pasmem, na ordem de 300 milhões de reais. Agora, imaginem eu vindo de uma campanha difícil, com várias metas a serem estabelecidas, eis que eu vejo que simplesmente não tem dinheiro. Essa é a premissa básica. Aliás, para fazer tudo aquilo que tinha que ser feito ao longo de um ano, iria faltar 300 milhões de reais. Além disso, uma cereja do bolo, o maior número de casos absolutos de dengue do Brasil. Imaginem um prefeito novo, inclusive na política, que tinha uma experiência de gestão pública diferente,
assumir uma prefeitura do tamanho da Prefeitura de Rio Preto, uma cidade com mais de 500 mil de habitantes, com um cenário financeiro, orçamentário como esse, e com pessoas morrendo por conta da dengue. Para vocês terem uma ideia, em janeiro, eu estou aqui com o meu secretário de saúde, o Dr. Rubem Botas, morreram 18 pessoas por dengue no município de Rio Preto, em janeiro do ano passado. Então, esse era o cenário. E acredito que não seja um cenário, guardadas as proporções, muito diferente do cenário que vocês, prefeitos e prefeitas dos demais municípios paulistas, encontraram. É lógico que aqueles que já estavam na reeleição, né, tiveram a possibilidade de seguirem e fazer um acompanhamento disso. E os prefeitos novos que se depararam com esse cenário. Portanto, o primeiro comando que nós demos para os nossos secretários é justamente de fazer uma política de saneamento das contas públicas, para que nós tivéssemos recuperado a capacidade de investimento do município, para que aquelas metas que nós buscávamos fossem alcançadas. E aí vem algumas experiências que talvez sejam interessantes de serem compartilhadas com todos vocês que são gestores públicos. A primeira delas, nós verificamos que no município de Rio Preto a praxis para que se mantivesse uma condição de recurso para fazer política pública era a política de se fazer empréstimos. Nós não trabalhávamos mais em Rio Preto com recurso orçamentário. Era empréstimo para pagar o outro empréstimo para pagar o empréstimo anterior, e assim a gente seguia. E eu assumi a prefeitura com mais um problema. O empréstimo feito ao apagar das luzes de um governo que saía, da ordem de 650 milhões de reais, que ia implicar diretamente no aumento da conta de água do município, e vocês sabem o quanto impacta politicamente você aumentar imposto, aumentar a tarifa, principalmente de água, na ordem de 15%. Eu ia ter que aumentar a água 15% e assimilar mais um empréstimo. Daí é que nós começamos uma articulação, por exemplo, com a Caixa Econômica Federal, para que nós tivéssemos rescindido esse empréstimo. Só que para rescindir o empréstimo, eu ainda tinha que pagar 20 milhões de reais. Então imaginem como é complicada essa política, que é uma maquiagem orçamentária e financeira, para que se faça tudo aquilo que é necessário para se fazer no município. Por quê, pessoal? Logicamente que é impopular, é difícil, sob o ponto de vista eleitoral, por exemplo, você fazer uma revisão da planta genérica de valores, porque impacta no IPTU. Então, ao invés de se corrigir aquilo que deveria ser corrigido, né, como, por exemplo, a planta genérica, que há 12 anos não se corrigia a planta genérica no município de Rio Preto, fica bom para o prefeitão assim, né? Eu não aumento o IPTU, né, não tem problema de popularidade. E o dever de casa, como é que fica? Qual o motivo pelo qual nós fomos eleitos? É para colocar a casa em ordem ou continuar passando cada vez mais maquiagem no nosso orçamento? Foi aí que eu tomei uma decisão muito difícil, né, porque nós trouxemos literalmente a técnica para dentro do governo, para que nós, primeiro, revisássemos todos esses empréstimos. E nós estamos agora, exatamente na data de hoje, né, provavelmente na data de hoje, concretizando uma revisão de empréstimos que vai colocar no caixa da Prefeitura de Rio Preto, só esse ano, 65 milhões de reais. Só revendo contratos, juros e renegociando dívidas. Pasmem, se fazia empréstimo quando a Selic era 8%, em juros mais altos do que nós estamos repactuando no dia de hoje, em que a Selic está a 15%. Então, é uma das sugestões que eu dou para os senhores, né? São medidas difíceis e impactantes, mas que colocam recurso no caixa
da Prefeitura. Revejam os seus empréstimos. Dentro desse contexto, encaminhamos aqui para a Câmara Municipal. Logicamente que você precisa do Legislativo, e aqui em Rio Preto, o Julião, cadê o Julião? Luciano Julião está aí? Presidente da Câmara, que estava aqui. Mas eu parabenizo os vereadores aqui que enfrentaram junto comigo essa batalha. Né? Precisamos rever o empréstimo. E quando você manda um projeto para a Câmara para autorizar a revisão de 650 milhões de empréstimo, logicamente, que a oposição vem e vai pressionar. Estão fazendo um novo empréstimo. Eu estava fazendo um empréstimo em bases muito melhores para colocar recurso na Prefeitura. É mais ou menos, para quem é funcionário público como eu fui a vida inteira, aqueles consignados, né? A gente faz um consignado para pagar outro, né? Só que às vezes você consegue negociar com o gerente um juro mais baixo, e aí você começa a ter menos impactado a sua vida pessoal. A Prefeitura não muda muito, guardadas as proporções, esse raciocínio. Portanto, fizemos a revisão de 5 empréstimos, que vai colocar nesse ano 65 milhões no caixa da Prefeitura. Rescindimos o empréstimo de 650 milhões, depois de uma negociação árdua, e aí está a importância dos deputados que nos ajudam na gestão municipal, e aqui eu dou o nome, porque tem que dar crédito a quem tem crédito. Fui junto com o deputado Luiz Carlos Mota a Brasília, na superintendência da Caixa Econômica Federal, e lá ele nos ajudou nessa negociação a rescindir esse empréstimo sem ter que pagar os 20 milhões de reais. Então, além de colocar 65 milhões no caixa, deixamos de pagar 20 milhões de reais. Essa foi uma das medidas, né? Essa renegociação das dívidas do município. Segunda medida, outro tema complexo, reforma da Previdência. E aqui eu estou com o meu superintendente da Rio Preto Prévio, da Fara, está aí? Eu vou pedir uma salva de palmas aqui para o da Fara, pessoal. Esse cara resolveu o problema da Previdência do município de São José do Rio Preto. Vejam que nós tínhamos um débito atuarial, e é um problema que todos os municípios passam, da ordem, ainda bem que vocês estão sentados, de 2 bilhões e 500 milhões de reais no município de Rio Preto. Tivemos que enfrentar uma reforma da Previdência Municipal, até por conta da reforma no âmbito do governo federal, que impactaria ainda mais o nosso município, impactaria muito mais o bolso do nosso servidor público. Temos mais de 5 mil servidores em Rio Preto, e com essa reforma da Previdência, nós derrubamos esse déficit atuarial, que era de 2 bilhões e meio, para a ordem aí de 900 milhões de reais. Vejam o ganho que nós tivemos nessa reforma da Previdência, que foi feita em bases extremamente mais tranquilas para os nossos servidores do que a reforma no âmbito do governo federal. Para terem uma ideia, agora, no ano de 2026, ao invés de termos que dispor do caixa da Prefeitura cerca aí de 12 milhões de reais, nós vamos ter que fazer aporte de recursos, né, para o caixa da Previdência, uma ordem aí de 1.700.000, 1.800.000 reais. O tanto que nós economizamos só nesse ano no município de Rio Preto. Fica aqui a sugestão, né, para que os prefeitos possam, junto com a Câmara Municipal, enfrentar essas pautas, que são pautas difíceis de serem enfrentadas. Mais uma medida, revisão da planta genérica de valores. Todos sabem aqui do impacto, o quanto é difícil para um prefeito fazer um projeto dessa natureza, lembrando que Rio Preto estava defasado há 12 anos. Falei com o Ricardo Nunes esses dias, ele já está fazendo a segunda revisão da planta genérica em São Paulo, só nos mandatos dele. Então, estávamos aí com valores extremamente defasados. Só que fizemos isso, um estudo técnico, contratamos a FIP, que é uma fundação ligada à Universidade de São Paulo, de Economia da Universidade de São Paulo, e colocamos também algumas travas, e aí eu vejo alguns prefeitos sofrendo mais do que outros, né?
Nós colocamos algumas travas, porque certamente esses valores de IPTU, que tem como base de cálculo, né, o valor venal das propriedades, iam para a estratosfera. Portanto, colocamos ali um patamar de 20%, um reajuste máximo de 20% nessas medidas que nós adotamos. Além disso, e aqui eu vou partindo para o final das minhas palavras, poderia falar de outras medidas que nós adotamos, mas um dos projetos que nós conseguimos aprovar com o apoio aí da Câmara Municipal, e que talvez seja o maior projeto desse nosso primeiro ano de gestão, e aí fica a sugestão para que vocês pesquisem sobre isso, é o nosso projeto que permitiu as chamadas parcerias público-privadas. Para terem uma ideia, eu vou falar só de um desses projetos, após aprovar aí a PPP, que é um projeto que vai impactar não só Rio Preto, mas toda a região. Eu pergunto para vocês, imaginem, diante de um cenário financeiro tão dificultoso, pelo qual todos nós passamos, o investimento da ordem de 1 bilhão e 700 milhões de reais, que nós vamos conseguir aqui no município, para fazer o primeiro projeto em parceria público-privada, que é o projeto Smart Rio Preto. Esse projeto é o mais amplo em termos de cidades inteligentes hoje do Brasil, porque ele tem 3 módulos. O primeiro dos módulos é a iluminação por LED em todo o município, trazendo economia para o município, por conta da diminuição do valor da energia elétrica. O vídeo monitoramento completo da cidade, com mais de 3 mil câmeras com inteligência artificial, gerando aqueles alertas de segurança. Portanto, é um projeto que também traz a sincronização, mais de 350 semáforos inteligentes, e que vai refletir muito na questão da segurança do município, sendo que a gente não tinha e não teria uma capacidade de investimento desse montante, se não fosse com a parceria público-privada. E, logicamente, nós não temos que pensar só em Rio Preto, né? Para finalizar essa sinalização de alguns projetos que nós fizemos aqui, e que nós reputamos como importantes, que podem ser até servir de modelo para outros municípios, nós queremos deixar a nossa cidade de Rio Preto, a nossa administração, absolutamente à disposição de todos os municípios paulistas aqui da APM, né, para que a gente possa colaborar com os demais municípios, no sentido de que vocês também possam desenvolver projetos e parcerias importantes, principalmente no que se refere aí às parcerias público-privadas, que foi motivo de muito estudo por mais de um ano aqui no município, para que a gente consiga, com essa capacidade de investimento, com a parceria, com a iniciativa privada, fazer com que a gestão pública também se torne mais moderna. Portanto, eu deixo aqui absolutamente à disposição de vocês, todos os nossos secretários, a maior parte deles estão aqui presentes, e também algo inovador, que é o nosso escritório, né, que nós, por uma iniciativa nossa, nós criamos um escritório em Brasília, onde nós temos uma profissional também que pode nos ajudar, inclusive, né, na busca de recursos junto aos ministérios, junto aos parlamentares federais. Portanto, Rio Preto, caros amigos e amigas, nós não pretendemos aqui de forma alguma, embora sejamos a maior cidade, a capital da região metropolitana aqui, que congrega 37 municípios, a APM tem um volume muito maior de municípios ainda, nós não queremos aqui de forma alguma sermos os protagonistas únicos dentro da nossa região, né, e principalmente aqui do público para o qual, né, eu estou falando. O que nós queremos é que nessas ações do município de Rio Preto, a gente possa ter efetivamente Rio Preto colaborando com os demais municípios, porque a gente sabe das dificuldades. Por vezes é difícil para mim, que tem uma estrutura, por exemplo, de procuradoria do município muito densa, nós temos lá mais de 30 procuradores, nós temos um volume de servidores que nos auxiliam e que tem uma qualidade técnica, né, avançada,
E nem sempre os municípios menores têm toda essa estrutura para poder auxiliar o prefeito a tomar as suas decisões. E as nossas preocupações são comuns. Todos passamos aqui pelo crivo do Ministério Público, do Poder Judiciário, inclusive está aqui representado, pelo Tribunal de Contas, pela fiscalização, né, da Câmara dos Vereadores, dos nossos vereadores, e eu tenho absoluta convicção que o que todos querem aqui é o melhor para as suas cidades, para as suas populações, e assim como eu, querem ter também preservado o seu CPF. Porque a gente sabe o quanto que é difícil a gente assinar os contratos, né? O quanto que é difícil a gente tomar decisões com um recurso que não é nosso, um recurso pago de forma bastante custosa para cada munícipe, e a gente utilizando o recurso dos outros e colocando o nosso CPF também, né, para garantir as nossas decisões. Então, tudo que Rio Preto puder fazer para que o nosso estado de São Paulo avance, para que os nossos municípios avancem, para que o nosso país avance, nós vamos estar sempre à disposição de vocês, inclusive na transferência de tecnologia, de apoio com o nosso escritório de projetos. E, pessoalmente falando, eu sou um entusiasta pela gestão pública municipal, estou aprendendo muito com isso, né? Deus me deu, graças a Ele, né, uma capacidade de aprender e de ter humildade para aprender, e, portanto, aqui foram apenas algumas sinalizações daquilo que a gente fez e que tem dado certo. E Rio Preto agora, a partir desse ano, e toda a nossa região, que Rio Preto acaba influenciando, vai poder caminhar muito melhor. Mesmo que os resultados, né, não sejam imediatos, eu acredito que essas políticas fundamentadas na técnica, ao longo do passar dos anos do mandato, vai trazer um reflexo positivo, inclusive, né, na questão eleitoral, haja vista todos aqui, logicamente, a maioria, buscar uma reeleição, né, aqueles que são prefeitos de primeiro mandato. Né, poderia falar de muito mais coisas, mas o tempo aqui urge, tem muita gente mais importante do que eu aqui para falar para vocês. Poderíamos falar dos grandes eventos que nós vamos ter em Rio Preto, que vão influenciar a região, show do Guns N' Roses, poderia falar do aeroporto, que teve quase 1 milhão, né, de passageiros nesse ano, aumentando em 20% a nossa capacidade. Poderia falar do volume de exportações de Rio Preto, que aumentou em 30%, e vocês, os outros municípios, colaboraram. Mas como o tempo urge, eu paro por aqui, na certeza de que nós, em conjunto, realmente levaremos São Paulo cada vez mais a ser o motor do nosso país. Eu vou pedir a licença, eu sei que eu já extrapolei aqui o meu tempo, Raquel. Aliás, uma honra conhecê-la pessoalmente, sou um admirador do seu trabalho. Obrigada, prefeito. É de passar um vídeo institucional de Rio Preto, para que a gente possa encerrar essa minha singela participação. Pessoal, que Deus ilumine a todos, um forte abraço. Contem sempre com o Rio Preto comigo. Muito obrigado. Obrigada, prefeito. Vamos ao vídeo agora. No coração pulsante do Brasil, emerge uma verdadeira joia. São José do Rio Preto. Com mais de 500 mil habitantes, é uma cidade que transcende expectativas, posicionada estrategicamente para ser o epicentro do seu próximo grande investimento. Aqui o futuro já é uma realidade. Nossos indicadores econômicos são irrefutáveis. Com um PIB de quase 21 bilhões, somos um motor regional e figuramos entre as 8 cidades mais desenvolvidas do Brasil pelo Índice Firjan. Um mercado com potencial de consumo de 22,2 bilhões aguarda seu produto. Temos mais de 140 mil profissionais formais e uma economia robusta, com o setor de serviços liderando com 70% do PIB. Rio Preto também é referência nacional em franquias, com uma legislação própria e incentivo ao setor, ambiente fértil para quem quer escalar com segurança. Nosso capital humano é um diferencial. Um polo educacional consolidado, com universidades de excelência como Unesp e Famerp, garante a formação contínua de talentos em diversas áreas. Esse fluxo de conhecimento alimenta nosso parque tecnológico, um verdadeiro hub de inovações que impulsiona pesquisa, desenvolvimento e o surgimento de novas ventures, garantindo um ambiente fértil para o progresso do seu negócio.
A localização estratégica de São José do Rio Preto é sua vantagem competitiva. Somos um eixo central de conexão, garantindo fluxo otimizado de recursos. Nosso aeroporto, Professor Heriberto Manuel Reino, e uma malha rodoviária de alto padrão asseguram a eficiência operacional e a competitividade logística do seu investimento. Além dos aspectos econômicos, oferecemos excelente qualidade de vida, essencial para reter talentos. São José do Rio Preto se destaca em saneamento, 100% da população com água tratada, 93,9% de coleta e 91% de tratamento de esgoto, um dos melhores índices do país. Aqui o investidor encontra um ambiente de negócio seguro, previsível e com diálogo permanente com o poder público. Você terá apoio institucional direto para transformar planos em conquistas. Somos também referência nacional em saúde, turismo de negócios e indústria joalheira. Setores que fazem de Rio Preto um polo regional de excelência. Não é apenas sobre investir. É sobre liderar o futuro com inteligência, propósito e impacto. São José do Rio Preto está pronta para ser o centro da sua próxima grande conquista. Parabéns, São José e região bastante próspera.